Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu amigo, minha amiga, iniciemos a nossa Escola de Catequese em podcast, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Gleidson Novaes e estaremos lendo o Evangelho de São Marcos. Estamos iniciando o Advento nesta primeira semana. Vamos em frente, meu amigo, minha amiga, com a leitura do Evangelho de São Marcos. E assim, nessa leitura muito importante, dentro do período do Advento, o Advento, estamos iniciando o ano B. Terminamos o ano A, em que éramos convidados à leitura e meditação do Evangelho de Mateus. E agora estamos no ano B, lendo e meditando o Evangelho de São Marcos. O padre vai estar utilizando duas Bíblias, isso mesmo. O padre vai estar utilizando duas Bíblias. A Bíblia pastoral, que nós já estamos acostumados a manuseá-la, a lê-la nas nossas meditações e a escola de catequese. E da mesma forma, meu amigo, minha amiga, o padre está aqui utilizando uma outra Bíblia, a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino é uma edição de estudos, com notas de rodapé densas, com conteúdo também denso, e nós vamos estar estudando e meditando através dela. E assim nós iremos fazer da seguinte forma: você tenha sempre a Bíblia aí nas suas mãos, isso mesmo, como nós já estamos fazendo há muito tempo, tenha a Bíblia nas suas mãos. E aí nós vamos ler primeiramente o texto da Bíblia edição pastoral. E depois o padre vai fazer a leitura da nota de rodapé da Bíblia do Peregrino. E assim nós vamos aos poucos, capítulo a capítulo, nesta leitura e nesse estudo, nesse aprofundamento importante. Pois, meu amigo, minha amiga, é com a leitura e aprofundamento da Palavra de Deus que nós vamos sendo evangelizados e catequizados. Nesse primeiro dia, nós vamos ler a introdução. Isso mesmo, a introdução do Evangelho de Marcos. E assim, semana após semana, vamos lendo e estudando capítulo após capítulo. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que você tenha um excelente período de leitura, de estudos e de aprofundamento do Evangelho de São Marcos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho segundo Marcos. Como entender e seguir Jesus. Bíblia pastoral. Introdução. Na abertura deste Evangelho, lemos que Jesus é Messias e Filho de Deus. Mas não basta saber quem é Jesus. Inclusive,
é possível ter dele uma compreensão inadequada, mesmo com afirmações corretas a seu respeito. Esta é a grande preocupação do evangelista: levar a comunidade a compreender o sentido profundo do messianismo de Jesus e de sua filiação divina. Para alcançar esse objetivo, ele propõe uma narração da prática de Jesus junto às multidões pobres da Galileia e vizinhanças e o diálogo com seus discípulos. O desafio é não fixar na superfície, mas mergulhar fundo no sentido das palavras e ações de Jesus para descobrir a significação específica de sua identidade. Mas não basta entender. O caminho que Jesus trilhou da Galileia até Jerusalém é aqui apresentado para ser assumido e seguido por quem queira ser discípulo seu. E aqui mora o problema. O texto sugere que é justamente nesse ponto que Jesus não é compreendido, nem pelas multidões, nem pelos discípulos, muito menos pelas lideranças religiosas e políticas da época. Algumas poucas pessoas, porém, o acompanham até o fim e recebem a tarefa de comunicar que os conflitos que marcaram o caminho dele e o levaram à cruz deve ser ponto de partida para a compreensão do seu messianismo e do que se exige de seus discípulos. Especialmente, é essencial superar a visão triunfalista a respeito de Jesus. É a morte brutal na cruz, resultante das maquinações do poder político e religioso da época, que permitirá descobrir verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Esta morte não é fruto do acaso, nem de um acidente, mas resulta da prática que Jesus veio desenvolvendo em seu caminho e dos conflitos que foi assumindo nesse percurso. Quando o Evangelho segundo Marcos foi escrito, a terra de Israel vivia uma terrível guerra contra o poderio romano e havia em muitos membros da comunidade cristã a expectativa de que Jesus voltasse logo como rei triunfante. Por isso havia certa apatia e pouco caso em relação aos conflitos e problemas do cotidiano. O que importava era que Jesus viesse na glória. O texto do Evangelho acentua que a verdadeira espera pela vinda do Senhor se dá pelo testemunho, na continuação do caminho de Jesus através da própria vida. É por isso que o Evangelho se apresenta apenas como um princípio e ao final traz a convocação aos discípulos para que voltem à Galileia a fim de refazer o itinerário de Jesus com seus conflitos até Jerusalém, o centro do poder. Portanto, a própria sequência do texto acaba mostrando o objetivo principal deste Evangelho: indicar o caminho a ser seguido pelos que querem tornar-se discípulos autênticos de Jesus, crucificado e ressuscitado.
sequência do texto acaba mostrando o objetivo principal deste evangelho: indicar o caminho a ser seguido pelos que querem tornar-se discípulos autênticos de Jesus, crucificado e ressuscitado. E assim, meu amigo, minha amiga, dando início a esta nossa caminhada, e agora, pelo podcast da Escola de Catequese, estamos lendo e vamos começar esse estudo do Evangelho de São Marcos. Estamos lendo o texto da Bíblia Edição Pastoral e vamos ler também o texto e o aprofundamento através das notas de rodapé da Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino é uma edição de estudo com notas de rodapé densas e bem informativas. Evangelho segundo Marcos, introdução. Como a nuvem no Antigo Testamento, em seu Evangelho Marcos joga com o velar e o desvelar. Como a nuvem no Antigo Testamento, em seu Evangelho Marcos joga com o velar e o desvelar. Seu tema é a pessoa de Jesus, mais ainda que seu ensinamento e milagres, e a reação do povo à sua pessoa. O mistério de Jesus, o Jesus misterioso. Marcos possui a luz da ressurreição, mas ao longo do seu relato não abusa dessa luz esplendorosa. Ao contrário, apresenta os homens cegados e ofuscados, mais que iluminados. Já no princípio declara que Jesus é Filho de Deus e que o relato sobre ele é boa notícia. Imediatamente soa uma declaração solene do Pai, um impulso do Espírito, uma vitória fulgurante sobre Satã e uma pacificação cósmica com as feras. Jesus anuncia a chegada iminente do reinado de Deus. Marcos se limita a contar seu começo. O fato estava anunciado e era esperado, mas sua novidade provoca a confrontação dramática. Para os espectadores, a luz fica velada. Não compreende a sua família, nem os seus concidadãos. Tampouco seus discípulos chegam a compreender. Fariseus, poder político, fariseus, poder religioso, e herodianos, poder político, decidem eliminá-lo. Contudo, alguns pagãos reconhecem seu poder. Os discípulos estão cegos, não aceitam o anúncio da paixão, mas Jesus pode curar os cegos. Diríamos que Jesus, por seu lado, não facilita a compreensão, manifesta seu poder milagroso e impõe silêncio aos demônios, às testemunhas, aos discípulos. Mais de uma vez tenta esconder-se com êxito escasso. Revela-se na transfiguração e impõe reserva até a ressurreição. Quase um terço do livro é dedicado ao ciclo inteiro da paixão em Jerusalém. Marcos evoca uma figura desconcertante ante um auditório desconhecido.
Não seria situação histórica parecida? Jesus é o Messias que deve padecer. No extremo, o aguarda a morte ignominiosa. Pelo caminho, o acompanham incompreensão e hostilidade. Quando chega o triunfo final, Marcos volta a ser conciso. A cortina do templo rasgada e a confissão do centurião pagão contrastam com o silêncio medroso das mulheres ao ouvirem o anúncio categórico do jovem vestido de branco. Ante a morte do pagão, confessa. Ante a ressurreição, as discípulas se assustam. Marcos é mestre de uma escritura a duas vozes. Detém-se numa cena, seleciona dados certeiros que dão impressão de realismo. Explora a dramaticidade. Mas cena e traços têm na pena de Marcos um alcance superior. São expressões simbólicas do mistério. Um exemplo é a confissão do centurião, com o alcance na boca do personagem narrativo pagão e outro alcance na pena do autor. Ou então, as cenas conjugadas da incompreensão dos familiares e a apresentação da nova família de crentes. Ou a enigmática notícia do jovem que foge nu da paixão, resolvida no jovem vestido de branco que anuncia a ressurreição. Marcos se presta a uma leitura fácil, de superfície, como uma melodia simples, mas é preciso esforçar-se para ouvir o contraponto. Composição do livro. Numa primeira parte, sucedem-se velozes: batismo, deserto, discípulos, primeiros milagres e controvérsias. Capítulo de 1 a 3. Segue-se o ministério na Galileia. Capítulo 4, de 1 a 7 e depois o 23. Depois de um intermédio de Fenícia e Cesareia, capítulo 7, versículo de 23 e capítulo 8, versículo 26. Acontece a mudança decisiva, com a confissão de Pedro, transfiguração e anúncio da paixão e a caminhada para Jerusalém. Capítulo 8, versículo 27, capítulo 10, versículo 52. Em Jerusalém, acolhida, controvérsias, discurso escatológico, capítulo de 11 a 13. Paixão e ressurreição, capítulo 14, versículo 1 a 16 e o 8. Alguém acrescentou um apêndice, capítulo 16, versículo de 9 a 20, ao final desconcertante do autor. Autor do livro. Desde sempre, este evangelho se chamou segundo Marcos. Uma velha tradição ou lenda, transmitida de segunda mão, faz do autor um discípulo de Pedro, de quem teria recolhido a informação sobre Jesus. Outros tentaram identificar o autor com a personagem do nome Marcos, que figura nos Atos, capítulo 12, versículo 12, capítulo 13, versículo 5
e o versículo 13. E envia saudações em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, e primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Mas sendo Marcos um nome corrente na época, a identificação é incerta. Os destinatários são em boa parte convertidos de língua grega, a quem é preciso explicar termos e costumes judaicos. Escreve Marcos para uma comunidade definida ou para todos os que desejarem saber a respeito de Jesus? Escreve Marcos para uma comunidade definida ou para todos os que desejarem saber a respeito de Jesus? A partir de dados dispersos no Evangelho, alguns tentam reconstruir o perfil da comunidade, supondo que Marcos escreve sua obra para responder a seus problemas específicos. Seria uma comunidade pobre e perseguida, vacilante na fé, que se reflete na conduta dos discípulos do Evangelho. Tal reconstrução tem fundamento pouco firme. Não teria sido mais eficaz apresentar aos vacilantes uns discípulos de Jesus firmes e valentes na fé? Além disso, não é legítimo negar ao autor a vontade de escrever uma obra de maior alcance, para além de uma estreita conjuntura local e temporal. Data do livro. Não parece que Marcos se refira à destruição de Jerusalém como já acontecida. Em função de uma reconstrução coerente, a maioria dos comentaristas coloca a composição na época turbulenta das revoltas contra o Império de Roma antes da conquista da capital. Com isso, pretendem deixar o espaço de uma geração para a formação e cristalização de tradições orais. É uma hipótese baseada em dados internos, que nem todos compartilham. O certo é que seu evangelho fala a qualquer grupo e geração, estabelecendo alguns fatos fundamentais, irrefutáveis por entre incompreensões e fraquezas. Sem o Evangelho de Marcos, a imagem de Jesus seria mais simples e mais pobre. Jesus é Filho de Deus. Isto diz o narrador, 2 vezes o Pai, os demônios, o centurião. É um Messias ungido. Pedro proclama e Jesus manda que se guarde segredo. Capítulo 8, versículo 27 a 30. Um cego e a multidão o reconhecem como Filho de Davi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu amigo, minha amiga, Deus te ilumine, Deus te abençoe. Me despeço de cada um de vocês que me escuta neste momento. Seja firme nesse período do Advento, perseverante. Aproveita o Advento para fazer suas obras de caridade, se firmar nas orações e permaneça na vida da graça, na vida da Eucaristia. E meu amigo, minha amiga, tenha a vida de penitência, viu? Aproveita esse período do Advento para fazer seu momento do jejum. Isso mesmo, para fazer penitência, para fazer jejum. E no nosso próximo encontro, livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 1.
Estamos iniciando esse período em podcast da Escola de Catequese, isso mesmo, essa nova ferramenta que nós estamos usando para a evangelização, para a nossa Escola de Catequese, os áudios em podcast. Que você se sinta acolhido, que você se sinta abraçado por Jesus Cristo, o menino Jesus que vem ao nosso encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso canal no YouTube, Padre Gleidson Novaes. Acesse também o nosso Instagram, @Padre Gleidson Novaes. Fique em paz e o Senhor esteja com você e com sua família. Até a próxima.